Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine um Deus que não nasceu no Olimpo, mas no ventre de uma mulher mortal. Um Deus que foi perseguido, enlouqueceu, viajou o mundo e, no final, conquistou seu lugar entre os imortais. Esse é Dioniso, o deus do vinho, das festas, do êxtase e do teatro. Ele representa tudo o que é instintivo, selvagem e libertador no ser humano. Seu culto era tão poderoso que podia levar à loucura ou à iluminação. Prepare-se para conhecer a história do mais jovem e, talvez, o mais complexo dos deuses olímpicos. A história de Dioniso, um dos deuses mais fascinantes do Olimpo, começa com um romance proibido. Zeus, o poderoso rei dos deuses, conhecido por suas inúmeras paixões, se apaixonou perdidamente por Semele, uma bela princesa mortal da cidade de Tebas. Encantado, ele a visitava em segredo, sob o véu da noite. Mas os segredos no Olimpo raramente duram. A sempre vigilante e ciumenta Hera, esposa de Zeus, logo descobriu o caso e, sentindo-se traída mais uma vez, começou a arquitetar uma vingança cruel e implacável. Com uma astúcia incomparável, Hera se disfarçou de Beroe, a velha e confiável criada de Semele. Com palavras doces e venenosas, ela plantou a semente da dúvida no coração da jovem princesa, sugerindo que seu amante talvez não fosse o verdadeiro Zeus. Ela a convenceu a pedir uma única prova: que ele se mostrasse a ela em toda a sua glória divina, a mesma forma radiante com que se apresentava para Hera. Inocente e manipulada, Semele fez Zeus jurar pelo rio Estige, o juramento mais sagrado e inquebrável dos deuses, que ele lhe concederia um único desejo. Preso por sua palavra, Zeus concordou, sem saber da armadilha fatal que o aguardava. Quando Semele fez seu pedido, o desespero tomou conta de Zeus. Ele sabia que nenhum mortal poderia sobreviver à sua verdadeira forma. Relutante, ele cumpriu sua promessa. Zeus apareceu em seu esplendor divino, uma tempestade de raios e trovões. O corpo mortal de Semele não suportou a visão e foi instantaneamente consumido pelo fogo celestial. Mas ela estava grávida. Em um ato de desespero e amor, Zeus resgatou o feto prematuro do ventre de sua amada e, para protegê-lo, costurou-o dentro de sua própria coxa. Ali, o bebê completou sua gestação. Meses depois, Zeus abriu a coxa e Dioniso nasceu pela segunda vez. Por isso, ele é chamado de o nascido duas vezes. É importante notar que, como muitos mitos gregos, essa história tem variações regionais. Algumas versões dizem que Dioniso era filho de Perséfone, mas foi morto pelos titãs, a mando de Hera, e Zeus reimplantou seu coração em Semele. De qualquer forma, seu nascimento duplo já prenuncia sua natureza dual, divino e humano, criador e destruidor, racional e instintivo. Para protegê-lo da fúria de Hera, Zeus entregou o menino a Hermes, que o levou para ser criado por ninfas em uma região distante chamada Nisa. Lá, Dioniso cresceu em meio à natureza selvagem, aprendendo os segredos das plantas e dos animais. Foi em Nisa que Dioniso fez sua grande descoberta: a videira. Ele aprendeu a extrair o suco das uvas e a transformá-lo em vinho. A bebida tinha um poder incrível. Libertava as pessoas de suas inibições, trazia alegria, mas também podia levar à loucura e à violência. Mas Hera não desistiu. Ela enviou a loucura sobre Dioniso, que enlouqueceu e passou a vagar pelo mundo. Acompanhado por um séquito de sátiros, criaturas com pernas de bode, e Mênades, mulheres em êxtase, ele viajou pelo Egito, pela Ásia e chegou até a Índia, espalhando o culto do vinho e da celebração. Mas a influência de Dioniso vai muito além da bebida. Ele é o deus do êxtase, ou ecstasis, a poderosa capacidade de sair de si mesmo, de transcender os limites da razão para se conectar com o divino. Essa conexão era alcançada através da dança frenética, da música pulsante
e de um estado de possessão sagrada. Seu culto, as Dionísias, era celebrado com procissões selvagens pelas montanhas, onde as mulheres, conhecidas como bacantes ou mênades, dançavam em transe até a completa exaustão, libertando-se das amarras sociais. E foi justamente dessas celebrações rituais que nasceu o teatro grego. Tudo começou com os ditirambos, hinos corais cantados em honra ao deus. No início, os devotos improvisavam diálogos e canções. Mas, com o tempo, essa prática evoluiu para as formas complexas da tragédia e da comédia. Esses gêneros eram apresentados nos grandes festivais anuais em Atenas, no majestoso Teatro de Dioniso, construído na encosta da Acrópole. Assim, o deus do vinho se tornou também o eterno patrono das artes cênicas. Seus símbolos carregam essa dualidade. O tirso, um cajado envolto em era e encimado por uma pinha, representa a fertilidade da natureza. A taça de vinho simboliza tanto a alegria quanto o perigo do excesso. A máscara teatral representa a transformação, a capacidade de assumir outra identidade. E a pantera, ou o leopardo, animais selvagens e imprevisíveis que puxavam sua carruagem, personificam sua força indomável. A era e a videira, plantas que crescem de forma exuberante e sinuosa, são suas plantas sagradas. Após anos de peregrinação e de espalhar seu culto pelo mundo, Dioniso finalmente retornou à Grécia. Ele não era mais o jovem deus exilado e perseguido, mas uma divindade poderosa, com um séquito imenso e uma influência inegável. Seu retorno, no entanto, não seria isento de desafios. Em Tebas, sua própria cidade natal, ele encontrou a mais feroz resistência na figura de seu primo, o rei Penteu. Cético e autoritário, Penteu via os rituais dionisíacos como uma ameaça à ordem e proibiu seu culto. A resposta de Dioniso foi terrível e exemplar. Ele lançou um feitiço de loucura sobre as mulheres de Tebas, incluindo a própria mãe de Penteu, Agave. Em pleno êxtase dionisíaco, elas subiram a montanha e, ao encontrarem Penteu espionando seus ritos, o confundiram com um leão selvagem. Em um ato de fúria cega, elas o despedaçaram. Essa história, imortalizada por Eurípides na tragédia As Bacantes, serve como um aviso sombrio sobre o poder de Dioniso. Ele não era apenas o deus da festa e da alegria, era uma força primordial da natureza que exigia reconhecimento e podia ser implacável com quem o negasse. Com seu poder finalmente consolidado na terra, o passo seguinte era sua ascensão ao Olimpo. Dioniso foi o último dos grandes deuses a ser aceito no panteão. Como o número de 12 tronos já estava estabelecido, sua chegada poderia ter causado um conflito. Mas Héstia, a deusa do lar e da lareira, uma figura de paz e estabilidade, gentilmente cedeu seu lugar. Ela abdicou de seu trono para manter a harmonia, passando a cuidar do fogo sagrado que ardia no centro do Olimpo, um papel talvez ainda mais fundamental. Assim, Dioniso trouxe a energia do vinho, da festa e do êxtase para a morada dos deuses. No Olimpo, Dioniso encontrou o amor eterno. Ele se casou com Ariadne, a princesa de Creta, que após ser abandonada por Teseu, foi resgatada pelo deus. Encantado por sua beleza e força, Dioniso a tornou sua esposa e, por meio de Zeus, concedeu-lhe a imortalidade. Juntos, eles se tornaram um símbolo do amor que transcende a mortalidade, presidindo festas celestiais e vivendo em eterna celebração. Os romanos o chamavam de Baco, e seu culto às bacanais tornou-se tão popular e extravagante que foi inicialmente suprimido pelo Senado romano. Baco era o deus do vinho, da libertinagem e da transgressão dos limites sociais. Na arte renascentista e barroca, Baco foi imortalizado por Caravaggio, Velázquez e muitos outros, sempre como um jovem belo, sometimes nu, com uvas e uma taça de vinho, simbolizando os prazeres da vida. Hoje, o legado de Dioniso vive em cada taça de vinho, em cada festa de carnaval,
em cada peça de teatro. O filósofo Nietzsche usou a oposição entre Apolo, razão-ordem, e Dioniso, instinto, caos, para explicar a arte e a cultura. Dioniso é o deus que nos lembra que, para viver plenamente, precisamos de um pouco de loucura e celebração. Dioniso, o deus que nasceu 2 vezes, que foi perseguido e enlouqueceu, nos ensina que a vida é uma mistura de prazer e dor, de ordem e caos, de razão e instinto. Ele é o mais humano dos deuses, porque carrega em si todas as nossas contradições. E no fim, ele nos convida a celebrar. E você? Conhecia a história completa de Dioniso? O que acha da dualidade entre o divino e o humano nesse Deus? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou de conhecer o Deus do vinho e do teatro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos que amam mitologia. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!